Bom dia, bem-vindos à nossa roda de conversa. Nós estamos aqui com o Sérgio Nunes, com a Regina Figueiró e com o Rogério Guimarães, aí, grandes lideranças. E agora nós estamos completando 40 anos dessa greve histórica que tem aí realmente uma conquista muito grande, teve e temos até hoje, né, fruto disso. Então, eu queria falar um pouco, que vocês nos trouxessem, né, um pouco dessa perspectiva de quem viveu naquele momento, em 85, aquele momento de mobilização, que foi lindo, algo que realmente trouxe, assim, uma esperança, né, em especial num momento em que era de redemocratização. E a partir disso a gente viu o quanto que essa luta coletiva ela fez toda a diferença. Então gostaria que vocês trouxessem um pouco dessa perspectiva, assim, né? O Sérgio, ele justamente na época era presidente da ABSEF, Rio Grande do Sul, e eu acho que também aí é importante a gente já a partir disso ir trazendo, né, um pouco para essa nossa participação aí também como empregados da Caixa. Sim, nós, a Regina, o Rogério e eu, na época, nós participamos da construção de uma chapa, né? Aqui, que tinha um princípio básico de que a associação deveria ser um instrumento de luta em favor do movimento dos empregados da Caixa, da luta. E tinha como pontos principais a sindicalização às 6 horas e os auxiliares, a luta dos escritórios, dos auxiliares de escritórios, que já, como o Rogério falou anteriormente, tinham construído uma estrutura desde 1982. Então, a PCF aqui começou através do João de Barro, que foi um instrumento importantíssimo na luta naquele momento. Temos até hoje João de Barro, inclusive. Isso, o João de Barro começou a ser o jornal mais requisitado a nível de Brasil, nas unidades da Caixa, porque ele foi construído a partir daquele momento numa luta das 6 horas de sindicalização e dos auxiliares de escritório. Então, a PCF, não que ela tenha sido a única, mas naquele momento de dificuldade que nós estávamos vivendo, um período de ditadura no Brasil, nós enfrentamos a administração da Caixa. Por diversas vezes teve reunião aqui em função do João de Barro de pedir o fim do escritório, do escriturário, do auxiliar de escritório, e passar a ser o escriturário referência 40, que era quando todo mundo entrava na Caixa, entrava como referência 40, e inclusive o diretor da Caixa veio aqui, o diretor de recursos humanos, nos intimar, nos cobrar a posição externada no jornal João de Barro. Não querendo te atrapalhar, mas já te interferindo no teu... eu sempre gosto de comentar que era tão difícil aquele momento e que eu era gerente de agência e estava na ABSEF, mas eu era vice-presidente, então eu não era liberada, né? Eu tinha tarefas na Caixa. E quando a gente começou a preparar a chapa para poder se apresentar com esse mote sindicalização, primeiro que nós fazíamos as reuniões para a chapa fora da Caixa, para ninguém saber que a gente estava fazendo algum motim. Sindicato dos Economistas. Lá do Sindicato dos Economistas. E mais, a palavra sindicalização, eu e a minha grande companheira, que foi a grande incentivadora da criação dessa chapa, a Beatriz Garcia, que hoje está em Florianópolis, ela me dizia, nós temos que procurar uma palavra que fale em sindicalização sem ser sindicalização. Isso não existe, né? Como é que nós vamos dizer que nós queremos a sindicalização sem poder falar? Mas nós não podemos, nós vamos assustar as pessoas. E quando a chapa foi lançada, nós sofríamos também pressões. O gerente geral da época, que hoje seria o que é o superintendente, né? A figura do Estado, era um só, ele nos chamou por mais de uma vez para prestar esclarecimentos, o que a gente estava pretendendo, e tal. Então, assim, era difícil. Mas difícil não é impossível, né? Chegamos no dia 30 de outubro, com uma bela de uma passeata, onde o papel picado caía das janelas, e a gente, numa emoção só,
pedindo por uma coisa que conseguimos. Acho que esse movimento foi muito importante, primeiro porque definiu o APSEF como esse canal, né, onde uma luta estava já instalada, que era a luta dos auxiliares de escritório. E com ela a gente construiu, não é, esse movimento, e esse ganho dessa primeira, vamos dizer assim, investida de se organizar enquanto empregados, ele surtiu muito efeito, porque os anos seguintes foram muito difíceis. E aí essa organização valeu também. E tu, Rogério, participou dessa organização também, né? Como é que foi, assim? Pois é, eu até queria fazer uma referência rápida ao período anterior a essa chapa, porque essa chapa veio na sequência de alguns fatos que já estavam acontecendo, como o Serginho colocou. Havia já quando eu fui o primeiro diretor de relações do trabalho no âmbito da União, porque não existia essa palavra em nenhum órgão da administração pública, não existia. Relações do trabalho era uma coisa que não existia, porque nós vivíamos num período, como tu disseste antes, ditatorial, né? Então havia uma abertura e havia muitos espaços que a sociedade tinha que repreencher de novo e construir esses espaços para fazer as discussões sobre as lutas, sobre as reivindicações, e nós estávamos exatamente naquele período ali. Eu sou do concurso de 80, a Caixa tinha na faixa de 40 mil funcionários, que era dos concursos anteriores, onde eles tinham entrado, e a Caixa abriu um concurso em 1980 e dobrou o número de funcionários naquele momento. Então nós não estávamos falando de poucas pessoas, porque às vezes um concurso ele apenas acrescenta uma certa quantidade de novos empregados. A Caixa estava se reorganizando num período da redemocratização do país, e para ser um instrumento das políticas sociais, ela precisava capilarizar nos municípios e precisava então aumentar a quantidade de funcionários. E aí fizeram uma tentativa em Brasília de criar esse cargo de auxiliar de escritório, mas dependia de uma aprovação do próprio governo, que não aconteceu. Só que ninguém ficou sabendo disso, né? A Caixa, como tinha um calendário a cumprir, fez o concurso, começou a dar posse para os concursados com esse nome, auxiliar de escritório. Eu fazia faculdade de Direito na época, e era meu colega o Márcio Cafrune, que veio a ser posteriormente o advogado da Caixa e também o chefe do jurídico da Caixa, chefe do jurídico aqui do Rio Grande do Sul durante um período. Nós éramos colegas num curso de Direito, eu não me recordo qual a disciplina, e o nosso professor era o doutor Almiro Couto Silva. Eu estava justamente citando isso antes de iniciar a gravação. E aí, eu, como já tinha na minha família um histórico do meu pai, que era funcionário do Banco do Brasil, e foi por ser sindicalista lá em Cruz Alta, ele fez concurso, era funcionário na agência Cruz Alta, eu sou de Cruz Alta, todos na minha família eram de Cruz Alta. E aí quando veio o golpe, em 15 dias depois do golpe militar, de 1º de abril de 64, ele foi instado a se apresentar numa agência no interior da selva amazônica, que era do estado do Mato Grosso na época ainda, mas pura selva, e não tinha nem acesso por estrada na cidade. Quer dizer, o objetivo era que ele desistisse e saísse do banco, era a maneira de punir o meu pai. Mas a minha mãe, que era uma grande guerreira, disse assim: não, nós vamos para essa cidade aí, vamos juntar todo mundo. E nós embarcamos. Naquela época não se sabia o que estava acontecendo no país, assim, era um golpe militar, a incerteza era geral. Meu pai tinha 5 filhos e pensou o seguinte: olha, eu lutei muito para fazer o concurso, né? Inclusive ele passou muito bem no concurso, ficou na mesma cidade, vamos para o Mato Grosso. E aí a nossa família toda foi para o Mato Grosso, né? Eu sou um exilado do regime de 64, com 4 anos de idade, né? Eu sou nascido em 60. Era um perigo. E mais os meus irmãos e a minha mãe, e chegamos lá e começamos a pegar uma doença atrás da outra, né? Porque não tinha imunidade, né? Porque a gente não tinha imunidade para as doenças lá. E a minha mãe quase enlouqueceu, foi ao Rio de Janeiro levando meu pai, pegaram um avião lá, foram lá, e ela meteu o dedo na cara do diretor do Banco do Brasil lá, disse que tinha que retransferir o meu pai de volta para o Rio Grande do Sul, né? Porque ele era o sustentáculo da família e tal. Então eu tinha esse histórico, e eu sabia que no Banco do Brasil existia um quadro de progressão funcional
com as referências e eventuais funções de confiança, né, as FGs, e eu já tinha esse conhecimento, né. Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a conversar com o Cafrune, né, eu disse, tá estranho isso aqui, como assim, mas como é que tu vai progredir depois para ser escriturário? Não havia um hiato ali, não havia uma passagem, né. E aí levamos a questão então ao professor, o professor na aula seguinte pegou os dados e nos disse, olha, a Caixa cometeu uma ilegalidade aqui, porque ela tentou aprovar a mudança, e aí eles improvisaram no cargo, fizeram o concurso, colocaram 40 mil funcionários na Caixa, num cargo que está, vamos dizer assim, ele está boiando no plano de cargos e tem os outros escritórios, um apêndice, né, não homologado. E aí ele disse, olha, é possível inclusive uma ação judicial e tal e tal. E aí essa é a parte interessante que pouca gente sabe. Nós então começamos, eu e o Marcos, né? Eu mais que o Marcos, né? Mas enfim, nós dois começamos a contatar o pessoal do nosso concurso, o pessoal do curso de integração, as pessoas que a gente conhecia, e começamos a fazer reuniões secretas, porque era ditadura militar ainda. Nós éramos todos novos em estágio probatório na empresa, então nós sabíamos que haviam riscos envolvidos ali. E a gente começou a fazer reuniões secretas também, como tu disseste antes. Fizemos uma reunião no Parque da Harmonia, com um professor lá que foi como um advogado, no caso, né? E aí ele explicou em detalhes toda a parte legal, né, do problema que existia com o cargo de auxiliar de escritório, que é o embrião, é o início de todo o movimento dos auxiliares de escritório, foi aí, porque do Rio Grande do Sul nós depois fomos alastrando o movimento para o resto do Brasil, porque a gente temia que se ficasse só meia dúzia numa ação judicial, essa meia dúzia seria demitida, né, não aprovada no estágio probatório, e eles matariam uma coisa no início. Então o que se fez? A gente começou, nós tínhamos 55 auxiliares de escritório que iam entrar na ação. Na hora de assinar a procuração, a maioria ficou com medo, não assinaram a procuração, então foram só 22 que entraram com a ação, e aí o doutor Almiro ajuizou a ação na Justiça Federal na época, né? E aí veio aquele período assim, tipo, puxa, mas e agora? São 22 só e tal, será que nós vamos permanecer na Caixa? Será que nós vamos ser perseguidos? Será que nós vamos sumir aí, um doicode da vida, sei lá? Na época já não existia mais aquela operação de tortura, perseguição, mas teve pessoas que sumiram nessa época, né? Aí foi nesse período que eu fui até a ABSEF, porque eu trabalhava de madrugada, e o Camilo Coelho, que era o presidente, eu expliquei tudo isso para ele. Ele disse assim, olha, a ABSEF é solidária à causa de vocês podem usar aqui uma sala que eu vou ceder, com telefone, com tudo, com ligação para o Brasil todo, para outras agências, para outros. Fiquem à vontade, e tem o pessoal ainda que dá apoio aqui administrativo para organizar o material. E aí eu me instalei em períodos intercalados, porque eu tinha faculdade, né, e trabalhava de madrugada, então eu ia para a ABSEF durante o dia, nessa sala, e lá foi que nós começamos a montar. Eu comecei a ligar para os outros estados, porque a minha ideia era a seguinte, eu fazia cópias, fiz cópias da ação, completinhas, aí eu fazia contato com auxiliares de escritório que eu ligava para as agências e me diziam, quem é o auxiliar aí que está debatendo a questão? Vocês não estão debatendo a questão? Aí eles, como assim? Tem alguma questão? Sim, tem uma questão legal e tal. Aí eu começava a fazer uma interlocução com o pessoal dos outros estados, e aí mandava por correio ou por malote, né? Eu evitava o malote para não ser pego, eu mandava por correio para as pessoas ir lá. E essa ação de 22 se transformou em 14 mil reclamantes, porque ela foi multiplicada em todos os estados do Brasil na época. Com isso a gente pensou assim, bom, agora se tiver que perseguir 22, vamos ter que perseguir 14 mil, né? São 14 mil reclamantes. Aí ficou bom, né? E aí nós fomos adiante, a gente montou uma comissão de Porto Alegre, e aí entrou o Agulha, entrou outros aí, tinha o Gilson também ali de Novo Hamburgo, aí pegamos a região metropolitana, aí montamos uma comissão estadual em cada grande cidade, e eu me vali muito da estrutura lá dos polos de transmissão de dados, né, porque eu conheci o pessoal dos polos que transmitia para os 7 ou 8 principais polos do movimento bancário, né, eu conheci o pessoal por telefone, a gente conversava, e aí fomos criando a comissão estadual. A primeira comissão que se formou no Brasil
foi do Rio Grande do Sul. Foi aqui. E aí o que eu fiz? Eu comecei a exportar o modelo. Eu dizia pro pessoal, olha, vocês têm que criar aí uma comissão assim como a gente fez aqui e tal. E aí o pessoal começou a fazer nos outros estados. E depois criamos uma comissão nacional, que aí cada estado tirava um representante. Nós fizemos o primeiro encontro nacional dos escriturários, básico. Né? Dos auxiliares de escritório. É o CONAI, né? Congresso Nacional dos Auxiliares de Escritório. E depois virou CONECEF. Mas os primeiros encontros aconteceram ali. Foi o primeiro, foi lá em Brasília. Por ali. Porque de 82 para 83 essa estrutura foi feita. Isso, foi lá em Brasília. O CONECEF foi depois. O CONECEF foi. Agora eu não lembro a data. Na verdade, é justamente sobre isso que eu ia comentar, porque o CONECEF fez 40 também, né? 40 anos agora. O CONECEF foi em seguida. O primeiro CONECEF, que está noticiado inclusive no João de Barro, é justamente sobre essa mobilização que foi naquele mesmo ano ali de quando teve a 1985. Exatamente. Isso. E como a gente estava fazendo muitas reuniões em Porto Alegre, porque Porto Alegre foi o impulsionador do movimento no Brasil, né? Isso não tem a menor dúvida. O que aconteceu? A gente estava... Foi aí, exatamente nesse período, 83 mais ou menos, que veio a questão justamente nós não termos acesso ao sindicato dos bancários, né? Na época o Fortunati era diretor, depois ele foi presidente, né? Ele foi presidente depois, inclusive o Fortunati fez uma coisa muito bacana na época, porque quando a nossa chapa venceu as eleições, né, eu era o diretor de relações de trabalho, então o sindicato dos bancários sempre que tinha uma atividade, nós éramos convidados especiais, porque nós não éramos sindicalizados, sindicatos bancários. Então é uma coisa histórica, bacana isso, essa solidariedade entre os trabalhadores, assim, foi muito importante. Então sempre tinha um encontro sindical, não sei o que, nós éramos um valex, né, a gente ia convidado, né, e alguém da PSEF, da direção, não sei se chegasse aí a algum desses eventos, e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, enfim. Bom, o fato é que surgiu então, nós vencemos aquela eleição, né? Mas isso eu gosto de frisar bem, aquela abertura dada pelo Camilo Coelho foi super importante, porque se não fosse aquilo, o embrião do movimento não teria sido facilmente feito, porque eu liguei para os estados do Brasil inteiro pelos telefones da PSEF na época. Inclusive na época eu contatei figuras que hoje estão aí na política, né? O Wellington Dias era o representante do Piauí e foi a primeira pessoa que presidente da PSEF há muito tempo lá, né? Já foi governador 3 vezes lá do Piauí, agora é o ministro. Senador, governador. Foi senador várias vezes, ele fez carreira política depois. E a de Brasília, a Érica Cocaio, que foi a última mais votada no Distrito Federal. A Maria Fernanda, que foi presidente da Caixa, que é lá de Pernambuco, a representante de Pernambuco. Representante de Pernambuco. Foi nesse caudal aí que surgiram as figuras do Emanuel, que era o cara que desenvolveu todo o movimento da Bahia. A gente fazia reuniões, procurava estados meio centrais, assim, geograficamente, para facilitar o deslocamento, né? Mas chegamos a fazer encontro em Porto Alegre também, com representantes de todos os estados, na sede da PSEF. Sim, tudo isso está noticiado no João de Barro. E foi nesse primeiro CONECEF, que eu não lembro o mês, que saiu deflagrada a data, foi agendada a data para fazer a paralisação, a greve das 6 horas. Sim, inclusive sobre essa questão da origem, né, que o Rogério comentou, é interessante porque, claro, teve essa organização, digamos assim, interna, para a partir daí ampliar, e aí o que a gente tem noticiado no João de Barro, né, que aí essa questão histórica e que o Sérgio trouxe também do CONECEF, que aí está noticiado, eu acho que foi, não sei se é agosto ou julho, está noticiado no João de Barro também da época, em 85, falando sobre isso, que na verdade esse movimento nacional que partiu, e aí a gente traz, né, o protagonismo da PSEF Rio Grande do Sul nesse movimento, de ajudar na organização, possibilitar estrutura, né, porque precisa ter estrutura para poder fazer todo esse movimento, e aí a partir disso, uma gestão que já estava afinada e que fez todo esse trabalho aí de nacionalmente a gente conseguir conscientizar a categoria, né, porque a questão das 6 horas, a questão de ser bancário, de ter a possibilidade de sindicalizar, realmente era algo que destoava
data, né? Era um direito simplesmente que não era dado às pessoas que chamavam de economiários e, na verdade, simplesmente era uma retirada de direito. As pessoas trabalhavam 8 horas com todas as atribuições dos bancários, que na época já tinham uma série de conquistas, enfim, né? E a partir disso, e eu acho que é interessante falar um pouco também, né, desse movimento aí do CONESEF, daquela participação que vocês tiveram lá, porque lendo ali pelo João de Barro também fica bem claro que teve a incidência, inclusive em relação à data, né, a sugestão de data. O Rio Grande do Sul sugeriu que fosse essa mobilização, esse dia de luta nacional, e se eu não me engano era 29 de outubro a proposta, né, e aí foi a primeira proposta que teve, e a partir disso outros estados foram aderindo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco também sobre enfim, essa incidência, digamos assim, no sentido de trazer o pessoal para a consciência e a partir disso para a luta, né, que no CONESEF teve, digamos, essa amplitude, essa ampliação, né, de expor para todos os bancários e bancárias que estavam lá, né, que já estavam nessa luta aí de serem bancários de fato. Não, chegou a haver greves que eram mais localizadas, antes da greve principal que foi nacional. Fizemos uma greve nacional da Caixa Federal em todo o país, parou a Caixa inteirinha. Acho que parou 100%. 100%. Essa estrutura que tu falaste, né? Ela começa, como o Ricardo falou. O Rogério citou bem que em 1982 foi criada a estrutura, primeiro estadual, a nível dos auxiliares de escritórios, e depois a nível nacional, né? Isso depois foi se refletindo nas 6 horas, que também se construiu a partir do CONESEF de 1985, uma comissão nacional das 6 horas. É que acontece o seguinte, Serginho, o que acontecia? Quando a gente começou a fazer os encontros do auxiliar de escritório, tá? Eu vou falar isso pelo lado do movimento dos auxiliares de escritório, porque esse era um movimento que eu estava muito enfronhado nele. Então o que acontecia? A gente enfrentava um pouco de resistência dos colegas mais velhos. Sim. Ainda tinha um pouco de alguns colegas mais refratários, eles viam essa coisa de sindicalização ainda com muito preconceito, porque vinha de um período, o Brasil vinha de um período já então mais de 20 anos de ditadura, então essa coisa de sindicalista, comunista, sabe, baderneiro, tinha esses conceitos ainda que precisavam ser mais trabalhados pelas pessoas. Então nós internamente, nas nossos debates internos, eu me lembro de algumas das reuniões que a gente tratou disso, eu disse assim, olha, a gente precisa trazer a simpatia dos demais colegas, então a gente tem que buscar. E aí, exatamente, dois temas importantes. A sindicalização. Primeiro, a gente tinha que deixar de ser economiário e passar a ser bancário. Por quê? Ao fazer isso, imediatamente a gente passaria a trabalhar 2 horas a menos. Então eu digo, aqui nós temos o combustível para trazer o pessoal para essa causa. Então foi ali que nasceu, no bojo do movimento que a gente já fazia nacionalmente, nós começamos a discutir a introdução dessas demais temáticas. E contávamos também com um apoio que eu chamaria de movimento parasindical feito pelas APSEFs, porque a gente também exportava, debatia nos nossos encontros, a gente conseguia juntar 3, 4, 5 estados, a gente debatia bastante isso para trazer os outros estados juntos. As associações precisam, nesse momento em que nós não somos sindicalizados, fazer o papel, abrir um espaço para fazer um papel que o sindicato dos bancários não pode fazer legalmente, porque nós não somos sindicalizados na base, nós não somos da base bancária. Então, o que se faz? Vamos fazer com que... E aí, como a APSEF abriu a porteira lá com o Camilo, e depois nós vencemos a eleição em seguida, então a gente já não falava mais pelo próprio movimento, a gente falava, e o Serginho também assumiu um protagonismo importante, né, junto com a Regina, e os demais, o Agulha, se não me engano, o Agulha era parte da nossa chapa também, me recordo que ele era integrante, né? E aí nós já falávamos em nome da APSEF. E isso foi muito importante porque nós acabamos convencendo diretorias das demais APSEF, né, a que também assumisse esse papel, ou seja, abraçasse a causa do auxiliar de escritório e também começasse a discutir os outros temas, sindicalização, e às 6 horas, porque isso representava 2 horas de hora extra do pessoal. E essa luta daqui, que foi fundamental, onde nós começamos essa nova vamos dizer, visão de EPCF, ela foi levada, quando nós participávamos, porque a FENAB
tinha o conselho, onde que a APCF participava. E num primeiro momento era somente a APCF, Rio Grande do Sul, que tinha esse mote, e aí, como o Rogério falou, outras entidades, outras associações começaram também a ter um espaço. E aí chamado efeito dominó. Isso, aí todos estão indo. Veio Bahia, Piauí, lá com o Érico, São Paulo, e aí o Conselho Deliberativo, né, mudou a sua visão, inclusive até as pessoas mais conservadoras, como tinha o Daulo no Paraná, foram importantes para apoiar. Até porque, Sérgio, o que acontecia? Para que os outros funcionários também aderissem a esse movimento, houve um casamento de interesses ilegítimos, né, de todo mundo, porque também às 6 horas nos interessava como auxiliar de escritório. Era também uma pauta nossa essa, né? Então, temos uma pauta aqui que vai trazer os colegas. Então nós fizemos uma unificação, e foi aí, quando a gente fez essa unificação, que o movimento até então que era parcial dos funcionários, a causa do auxiliar de escritório, todo mundo era solidário, mas participar do movimento era só os auxiliares de escritório que participavam, né? Então, quando a gente abriu essa pauta e trouxe a questão da sindicalização das 6 horas e o direito a se sindicalizar, e aí a gente concitou a que todas as outras APCF fizessem o que a APCF do Rio Grande do Sul já tinha feito pioneiramente. Foi a primeira que fez. Começou com o Camilo Coelho, né? E depois, na nossa gestão, nós já falando em nome da APCF, convencendo os colegas das diretorias das APCF, aí envolveu também o FENAI, a gente começou, eu tenho fotos aqui que eu trouxe, que está a época, o presidente do Gabrielense, está lá ele, nós inclusive fomos lá no gabinete Gabrielense e disse, olha, Gabriel, é o seguinte, a FENAI precisa assumir esse movimento de concitar as APCFs do Brasil inteiro para que elas abracem essas causas. Por quê? Porque o funcionário da Caixa, ele não tem um sindicato para representá-lo, porque não existia um sindicato dos economiados, né? Tinha até a Caixa Econômica Estadual aqui, que teoricamente poderia ser economiário também. Então, já que não tem um sindicato, as associações têm uma obrigação moral, vamos dizer assim, de abrir um espaço para fazer esse trabalho parasindical. Mas isso que é importante destacar, e aqui a gente é um pouco ufanista, né? Porque isso foi central, o papel da APCF no Rio Grande do Sul foi central nesse movimento, porque foi ela e já nós dentro dela como dirigentes, né, o Serginho também numa composição de chapa. Nós tivemos umas divergências de encaminhamento em algum momento, né, Serginho? Mas o Serginho fez um papel fundamental, tanto é que depois foi alçado a direção da FENAI também, né, na sequência. E então a APCF do Rio Grande do Sul foi bastante fundamental nesse processo, porque a partir dali a gente organizou os congressos nacionais. Essa que o Rogério falou, que a gente teve as divergências, foi porque, como eu vivia dentro da FENAI, na federação, né, e só tinha nós ali, praticamente, só a APCF, que era, naquele momento, uma associação que tinha essa visão, né? Não, o pessoal respeitava muito o Serginho, né? Porque o pessoal olhava assim, a APCF está liderando a coisa, quem é o presidente do Serginho? Bom, o Serginho era... E aí, eu achava que também, não do ponto, que a gente tinha que costurar essa aliança dentro da FENAI. Sim. Porque só a APCF, vamos dizer assim, tanto que o Rogério foi lá, nós conseguimos convencer o Gabrielense dessa e ele assumiu a importância da FENAI participar da luta dos auxiliares de escritório, porque daí nós tínhamos a estrutura aqui do Rio Grande do Sul e passamos a ter uma estrutura nacional. Porque aí o que a gente fez? Para convencer as APCFs a vir para o movimento, a gente foi direto lá na FENAI. Claro, já tinha algumas que já estavam, mas o pessoal estava ainda, era ditadura militar, né? Sim. Quem é mais novinho não sabe que clima que é. O Ainda Estou Aqui mostra um pouco daquele clima, aquele clima pesado, que quando as pessoas
entram na tua casa, entram na tua vida, etc. Eu tive a minha experiência familiar, enfim, graças a Deus não houve tortura nem nada, mas um colega do meu pai, que foi transferido nas mesmas condições, foi sem a família, ele foi assassinado na cidade por onde ele foi mandado, né? E meu pai desenvolveu síndrome de pânico, ele, enfim. Né? E vocês participaram da comissão paritária, né, que foi montado nacionalmente, no CONECEF fala disso, aí um pouco desse trabalho também, porque daí tava o pessoal aqui, né, a Regina, as lideranças ali seguindo que essa mobilização mantivesse a força aqui no Rio Grande do Sul, que a gente conseguisse ampliar, e lá em Brasília, e na época nos espaços, né, de poder, aí vocês fazendo essa busca por conseguir conquistar, além das questões, claro, o respaldo jurídico e tudo mais, também essa articulação muito política aí, de fato, né, de convencimento, de compreensão, né. Depois do primeiro CONECEF, né, que foi que tirou a data da greve, né, foi eleita uma comissão nacional, né, para fazer a discussão política das 6 horas, porque ela dependia de uma aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Tanto a sindicalização quanto as 6 horas. 2 projetos de lei. Isso. Então, quando a gente organizou o CONECEF, aquele em setembro, há 40 anos agora. Foi setembro? Eu acho que foi setembro. Não, a gente, mas teve todo um trabalho de organização anterior, nos meses anteriores, porque assim, cada estado, aí vem uma estadual. Foi uma parte, talvez tu não lembre, mas tu também participou, a Regina também, a gente fazia uma discussão tipo, olha, precisa ter critério de legitimação dos delegados, que aí cada estado tinha direito a delegados proporcionais pelo número de funcionários da Caixa, a serem eleitos nos congressos estaduais. Esses delegados eram eleitos e esses delegados iam para Brasília em setembro, ou seja, há 40 anos exatamente, tá? Para participar do CONECEF. E o CONECEF foi que decidiu pela greve. Então, lá uma vez, nós no Rio Grande do Sul que fizemos nossas assembleias aqui na outra sede, que eu me recordo, né, foi tirados os 30, 40, assim, nós enchemos um avião, só os delegados lá. E aí fomos para Brasília. Lá em Brasília a gente se reuniu lá com os delegados. Então imagina, 40 do Rio Grande do Sul, imagina São Paulo quantos não tinham, e outros estados, né, mais populosos, Minas Gerais, enfim. Então eram 2.000, sei lá, 1.500, eu não me recordo, era um número bem expressivo de delegados, todos representativos, legitimados pelo voto, por um processo eleitoral que foi feito organizadamente, sugestão muito em parte nossa, né? Para que houvesse a legitimação do processo político, porque não adianta tu juntar um monte de gente e daqui a pouco sai alguém lá para falar para essas pessoas, a pessoa não está legitimada, né? Então a gente vivia aquela coisa da democratização. Olha, o que é mais importante na democracia? O voto. Sim. Então, para o Serginho, para o Rogério, para a Regina, para qualquer pessoa, o Emanuel da Bahia e outros, o Wellington lá do Piauí, a Cocai, enfim, para falarem, eles têm que ter a legitimidade, além da representatividade. E essa legitimidade se dá pelo voto, que era o que nós buscávamos na época em paralelo a isso. Eu estudava direito, eu participava do movimento estudantil, nós íamos para a rua, apanhávamos a polícia do exército na rua, pedindo diretas para presidente, que foi ali também, junto com esse movimento nosso, também estava acontecendo o movimento das diretas, né? Estava havendo um movimento, a emenda Dante de Oliveira, né? Que foi também ali naquele período, 83 por ali. Depois veio eu diria que 85 foi um ano extremamente nevrálgico, porque também foi um ano que o Tancredo Neves deveria ter sido eleito, e aí ele entrou naquele negócio da doença da diverticulite. Ele faleceu em abril, 21 de abril, pelo menos oficialmente, né? Tem uma foto dele que o pessoal diz... Há controvérsia. Há controvérsia. E aí, inclusive, nomearam o neto dele, o Aécio, o então jovem Aécio Neves, cabeludão lá, para ser diretor de loterias da Caixa. E ele foi uma das pessoas que depois foi compor aquela comissão paritária, que era 5 diretores e 5 representantes. Eu e o Serginho, e mais 3. A Érica, o João Alberto de Minas Gerais, que faleceu num acidente, que ele vinha de férias para o Rio Grande do Sul, e um caminhão bateu no ônibus que ele estava com a noiva, e enfim, ele morreu. Nós fomos, eu e a Érica fomos representando a diretoria da Caixa, né, na época, pediram para a gente representar, e os funcionários e tudo mais.
E aí um carro da FUNCEF fomos... E essa comissão paritária foi negociar com Pimenta da Veiga. É que na verdade não é a comissão paritária. O que aconteceu foi o seguinte, Sérgio. No CONECEF foi tirado o comando de greve. Isso. Eu fui escolhido para o comando de greve, fiquei lá passando o telex, né, para os estados. E tinha também uma comissão de negociação. Comissão Nacional Comissão de Negociação, que eu também fiz parte dessa comissão. Então, do CONECEF foi tirada essa comissão e a missão da comissão era conseguir a aprovação do projeto de lei das 6 horas e da sindicalização. Então, nós entramos, não me recordo quem é o deputado que subscreveu lá. O Pimenta, nós negociamos na casa do Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga era o líder do governo na Câmara. Líder do governo. Isso. E aí nós fomos para a residência oficial lá dele, né? E fizemos várias reuniões. Era o presidente da Câmara, né? Ele era líder do governo. Ele era líder do governo, ele não era presidente da Câmara. Porque ele nasceu na residência oficial. Era o Ulisses. Ulisses ele era. Tanto Nós fomos na casa dele. A Constituição depois. Enquanto isso acontecia a nível nacional, né, os estados, pelo menos nós aqui, tínhamos tarefas para fazer, cumprir o Estado. E aí, então, tinha uma comissão também daqui, onde uma pessoa que sempre me lembra muito quando fala em 6 horas e toda essa movimentação é a Dana. Pois eu ia perguntar sobre a Dana, Regina. Que bom que tu trouxe isso, porque esse recebimento também, né? Porque eles estão falando no movimento nacional, mas tu que estava na agência, como é que isso foi recebido? E aí, assim? Pois é, nesse momento aí eu estava na PSEF, porque então eu representava, eu era vice, né? Que assumiu de fato a E aí a gente tinha compromissos que vinham de Brasília, e eles nos passavam, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Então, nós tínhamos pequenas comissões, assim, onde nós tínhamos uma que era parlamentar, em que nós tínhamos que procurar deputados para poder ajudar para passar o projeto, né? Então eu me lembro de ter ido, acho que com a Dana, na casa do Ibsen Pinheiro. E aí nos recebeu, se prontificou, entendeu, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu me lembro de ter ido foi na casa do Ibsen. E a gente se juntava entre 2, 3 pessoas e fazia as visitas aos parlamentares. E aí, então, acho que precisa fazer uma referência às pessoas daqui, onde a Dana era uma, a Bia Garcia, a Márcia Kummer, que hoje... Bom, já está aposentada, né? Está aposentada em Brasília, Em Brasília, né? A Márcia era uma ativista muito especial. Inclusive, ela me mandou uma foto que eu publiquei esses dias no Face, em que nós estamos na frente do edifício aqui o nosso Querência, que não é mais nosso agora, né? Que você está me dizendo. E toda a entrada do Querência, no dia 30, nós fizemos uma passarela com flores, que ficou a coisa mais linda. Margaridas, era a bandeira acho que era a bandeira do Brasil, e depois um 6, que eu me lembro. E todo verde, assim, né? Para as pessoas não entrarem, porque não iam passar por cima da bandeira e das flores para chegar no edifício. Mas... Porque agora já voltei para trás, né? Porque, na verdade, isso que eu estava falando das nossas visitas aos parlamentares foi já depois da greve, quando já estava negociando. Eu me lembro que nós tínhamos falado isso lá em Brasília, o comando de greve fez assim, olha, isso em todos os estados, né? Em todos os estados. Por quê? Porque nós tínhamos que aprovar os 2 projetos de lei. E que bom que nós aprovamos, porque se não tivéssemos aprovado, entrava o plano Funaro ali em fevereiro, entrou o plano Funaro e aí parou o Brasil todo, porque mudaram a moeda, foi terrível. Então foi muito bom ter aprovado aquilo naquele período. Inclusive nós aprovamos em 2 etapas, né? E jogamos para frente por causa do concurso público e da sindicalização lá para janeiro do outro ano ainda. Mas de qualquer maneira foram aprovados os 2. A gente fez as costuras e orientou as comissões estaduais a que montassem exatamente isso, com apoio da PSEF, etc., né? Dados federais dos estados, a que soubessem que havia esse movimento nacional. A gente levava material, comentava, né? E eles assim, eu pessoalmente fui no Ibsen.
Claro que a gente se dividia, não é? E depois, quando foi aprovado o projeto da sindicalização, teve um movimento interessante também. Nós arrecadamos fichas de sindicalização. E eu fui fazer a entrega no sindicato para o Fortunati. Então era um monte de fichas. Quem quis, né? Teve gente que disse, não, eu não vou. Era uma coisa, vou dizer, pro forma, assim, mais um ato, né? Porque tinha sido promulgada a nossa possibilidade de se sindicalizar. E aí fui pro... Direito à sindicalização. Direito à sindicalização. Aí fui até o sindicato, era o Fortunati o presidente, subimos e tal. Quando eu chego para fazer a entrega, tinha a televisão não tinha para fazer vídeo, estava todo um aparato da PSEF para o momento. Faltou luz em todo Porto Alegre. Nossa! Eu acho que não tem nenhum registro. Eu até andei procurando se isso... Esse não foi proposital. Aí, pois então, eu não sei o que isso significa, mas faltou luz, era à tarde, assim, e não teve como fazer nada, não tinha nenhuma foto. E era me lembro, era uma pilha assim de documentos. Muitas dessas histórias, até, Regina, elas estão no nosso livro. Nós temos um livro que é A Casa do João de Barro, que conta desde o início, exatamente. Tu faz muito parte desse livro, né? Que é os 50 anos ali, quando fechou os 50 anos. E aí, a partir dessa história, o livro traz, inclusive, essa questão que tu trouxe ali do tapete de flores, que foi algo lindo, né? Algo muito simbólico em relação àquela luta e o quanto que precisava também conscientizar a população daquilo que estava acontecendo, né? E aí, como vocês estavam nesse turbilhão, nesse fervilhar, naquele momento tão especial, assim. Então, e aí, claro, a gente teve os 70 anos, aí a gente lançou esse livro. Fizeram outro. Tu aparece também aqui em alguns momentos aí, a partir justamente dessas mobilizações, né? E aí, na época, tu foi a primeira presidenta da PSEF, né? No momento em que o Serginho assumiu na FENAI. Então, se tu puder também falar um pouco, acho que importante, sobre essa questão do como ser mulher naquele momento em que ainda tinha, né, muito conservadorismo e até preconceito mesmo em relação a várias das questões. Acho que é importante a gente trazer também, né, um pouco para entender esse momento histórico de luta. Não, e tinha umas coisas engraçadas. Quer ver? Eu, por exemplo, eu tinha minha salinha lá na PSEF, diretor de Relações do Trabalho. Primeira do Brasil. Depois todas as APSEFs criaram uma diretoria de relações de trabalho e no final a Caixa criou um diretor de relações de trabalho. Exatamente. Um negócio que começou aqui na APSEF. E aí eu me lembro que um dia eu estava lá e pensei assim, não, mas eu tenho que tratar as relações de trabalho no âmbito coletivo, que aí é os movimentos, é o movimento parasindical, que naqueles movimentos todos. Isso antes da greve lá, antes de 85, né? Foi 84 por aí. O Serginho era o presidente, a Regina, enfim. E nós estávamos naquele caudal lá do movimento dos auxiliares, sindicalização e tal. E eu pensei, mas eu também tenho que cuidar das relações de trabalho individuais. Aí eu me lembro que eu peguei um ofício da APSEF, né? Deve estar em algum lugar arquivado, não, se tem a guarda de documentos, etc. E mandei para as agências do Rio Grande do Sul inteiro, dizendo o seguinte, que a APSEF tinha uma diretoria de relações de trabalho que se preocupava com as relações tanto coletivas quanto individuais de trabalho. E que se qualquer empregado da Caixa estivesse vivenciando alguma situação de opressão, de perseguição, hoje o pessoal tem as palavras, né, stalking, né, e outras coisas de perseguição, assédio, e aquelas coisas que não tinham as expressões na época, mas que mandassem para a sede da APSEF. Sim. Na Andradas, né? E isso era recebido? Como é que funcionava? Olha só. Estava na Caldas Júnior, né? Caldas Júnior. Aí mandassem aos cuidados da diretoria de relações de trabalho. Para chegar, porque tinha um problema do sigilo, né? Dessas coisas. E inclusive constou lá que os assuntos iam ser tratados com sigilo, etc. E que a APSEF ia, de alguma maneira, auxiliar a resolver a questão que fosse. Pessoal, assim, eu mandei esse negócio. Eu comentei contigo na época, não sei se, porque tu estava viajando muito, não sei se tu lembra, mas assim, veio uma pilha de cartas assim, de tudo que é lugar. Com certeza havia muitos problemas internos. Tinha empregado armado para a agência, para ter uma ideia. Tinha casos de empregado armado, porque tinha questões com gerente, com subgerente, não sei o quê. Tinha o gerente que estava tinha um envolvimento amoroso lá com uma colega, que depois não sei o quê, ameaça de transferência. Chegava muito para a gente, era
essas rixas Mas entre a administração naquele período, né? Nossa. E quando abriu esse espaço, assim, então a recepção ela a recepção grande. foi ótima. Inclusive a gente até tinha, eu me lembro que nós constituímos um grupo dentro da ABSEF com uma psicóloga. O Cabreira fazia parte também, então juntamos algumas pessoas. Era alguma coisa muito improvisada, porque a gente não podia ter na ABSEF toda uma estrutura que a Caixa não dava, de psicólogos, de não sei o quê, porque não existia essa cultura, né? Não havia uma cultura. Não, é assim, empresa, o gerente era o gerente, e o que ele dizia, o que ele fazia, ok, não é? E como também não se tinha a prática de reivindicar, que estava começando, né? Sim, vinha de uma cultura. A gente vinha de uma vertical, cultura, né? que era uma verticalização autoritária, a total. estrutura era autoritária. Tinha uma hierarquia que eu tinha que cumprir. Né? Eu até acho que para mim também foi uma experiência muito boa ter vindo para a ABSEF, porque foi ali, eu já tinha um quezinho assim de achar que podia se questionar coisas, mas eu não tinha a prática disso, né? Porque eu também venho, tu imagina, fiz faculdade, fiz direito também, tudo numa situação bem diferente, né? Eu estudei no Instituto de Educação, que fiz curso normal, e um dia eu escrevi uma frase no quadro, não sei se isso até vale a pena contar, mas enfim, só para contextualizar. E eu botei assim: sairemos daqui professores bem informados e mal formados, porque a gente não tinha muita capacidade, muita oportunidade de pensar, de perguntar, e eu tinha 18 anos, 17. A partir daquela frase, foi uma rebelião dentro da escola que separaram as nossas turmas, assim, tu vai para cá, porque foi uma prática do tempo da ditadura. Eu fiz a faculdade nunca com a mesma turma, nunca formando grupos. Eles faziam esse né? A gente tinha isso. alunos. Então, quando eu vim para a ABSEF, que começou a ter esse tipo de tratamento, e ele provocando isso, começou a aparecer horrores. E a gente não tinha muito como tratar. Era muita informação, e como é que se tratava? Né? Então se formou grupos com uma psicóloga que foi contratada na época, e algumas dessas matérias, acho que as coisas mais difíceis, esse grupo estudava e tentava dar um retorno para a agência. Né? Foi um período assim de experiências novas também, a gente também se criando ali naquilo, né? E muita coisa que são informações importantes, né? Que ninguém sabe disso. Ninguém sabe. E depois disso, da minha experiência da ABSEF, ocasionou que eu fui ser chefe do Recursos Humanos na Caixa. Né? Aí foi, e aí eu vinha com esse cacoetezinho assim, que não era só o gerente, aí eu arrumei bastante problemas. Mas eu até quero dizer que, apesar de ser difícil, e claro que eu não tinha muito anteparo da administração, porque o cargo não era o maior, né? Sim. Eles me respeitavam, sabe? Assim, porque eu sempre apresentava uma forma de ser mediadora, eu acho, um pouco. Fazendo uma gestão mais democrática. Sempre mais democrática, ouvindo as pessoas, às vezes trazendo os dois para poder conversar. E isso me ocasionou, foi a participação da ABSEF que me fez também criar uma outra maneira, porque eu poderia ser ditadora, assim, ó, é assim e deu, né? Nunca consegui, né? Sim, é um exercício, né? Tanto é como exercício. Tanto é que depois também me engajei sempre me engajei nos movimentos. A Caixa Federal tinha, Regina, uma cultura paternalista e matriarcal. Eu me lembro num curso de integração que o Luiz Luz, na época diretor de pessoal da Caixa, gerente de pessoal, depois nós descobrimos que ele entrou na Caixa para jogar futebol e tal. E aí ele dizia assim: a Caixa, vocês vão ver, a Caixa é uma mãe. É uma mãe, ele dizia isso assim, ele tinha era a cultura que tinha, né? Só que por trás dessa cultura também tinha uma estrutura autoritária de poder dentro da Caixa. E foi isso que a gente foi descobrir. Foi isso? Quando eu recebi, quando a secretária lá da ABSEF que recebia o material separou para mim, chegou essa correspondência aqui, porque nós botamos uma notinha no João de Barro também, dessa história. Eu escrevia muito no João de Barro, um pouco pesquisar lá, tem muita coisa minha lá.
E aí ela me passou uma pilha sindicato. Aí um dia eu separei um dia assim, vou abrir uma por uma e vou começar a ler isso aqui. Achando que era coisa prosaica, né? Tinha lá uma coisinha ou outra lá que era coisa menor, mas tinha coisa pesadíssima. Tinha um gerente numa agência do interior que ele transferiu um desafeto, um colega que ele não gostava, porque estava namorando, noivou com uma outra colega também na mesma agência, ele botou o cara numa agência 30 km para cá, a outra 50 km para lá, em horários diferentes para eles não se encontrar. Olha, até isso tinha. Então, quando eu fazia as viagens para o interior para fazer a reunião com o pessoal, porque o que acontecia, essa história da ação judicial, eu era muito requisitado. Por quê? Porque eu conhecia toda a fundamentação, a estrutura da questão da ação judicial, que era E como é que terminou a sessão? a nossa, em 2013, todo mundo recebeu as diferenças e tudo, foi julgada procedente. E muitos estados teve, inclusive, decisões muito anteriores, lá nos 90. Aqui foi 2013. A nossa, o Tarso Genro pegou as 4 ações seguintes, o escritório dele, né? Uhum. A nossa foi com o Almiro, acho que 2 ou 3 foi com o Almiro, depois teve 7 ações aqui no Rio Grande do Sul. A nossa foi a pioneira, então, no Brasil. E só que nos outros estados eles pegavam a petição inicial do Almiro e copiavam e apresentavam. Eu estive olhando ao meio. Mais fácil. Eu acho que retomar também, né, essa data simbólica, que 30 de outubro agora, vamos comemorar esses 40 anos, dessa grande mobilização, porque acho que o Serginho trouxe que se conseguiu paralisar, eu acho que 100%, então, na verdade, como é que tu consegue, como é que é possível, né, que uma categoria chegue a esse ponto, né, a partir de muita construção aí que vocês vêm trazendo, a partir da origem, para que chegasse naquele momento e se conseguisse, e a partir disso, demonstrando uma conquista realmente a partir da mobilização, da união e da compreensão, né, daquele momento histórico, assim. Então acho que é importante trazer também um pouco desse sentimento que vocês tiveram naquele momento e a chegada, né, a retomada quando a gente na APSEV Rio Grande do Sul aí teve essa importância, esse protagonismo, fizemos essa luta e depois nacionalmente, e aí voltar para cá, né, e seguir com essa luta. Como é que foi assim, esse sentimento e esse momento? Acho que é importante trazer um pouco, eu gostaria que cada um falasse um pouco sobre isso. Na realidade, a greve, né, foi uma coisa assim impressionante, porque parou todas as agências da Caixa Econômica a nível de Brasil, uma coisa assim, a nível de do mais tipo de atividade administrativa na agência até o alto escalão. Superintendências, né? Superintendência parou todo mundo, foi 100%. Isso foi tão forte. Primeiro, foi a primeira greve assim da história da Caixa Nacional. Ela foi tão forte que fez com que se abrissem todos as portas para negociação, tanto a nível de Caixa, que não tinham poder para decidir, tinha que ser via um projeto de lei, mas que ela foi extremamente assim unificada, sabe? Eu vou dizer, essa greve simbolizava a união dos empregados da Caixa Econômica em torno da luta das 6 horas da sindicalização. Interessante, Serginho, também uma coisa que às vezes a gente olhando para trás, né, fica mais claro, porque assim, na época os bancários eles não tinham uma organização, eles olhavam para o nosso movimento. Eu lembro que o próprio Fortunati, numa das viagens, ele disse assim: pô, mas vocês lá na Caixa, vocês estão muito organizados assim, porque a gente não consegue. Porque o sindicato trabalha com vários bancos, a categoria é difusa, as pautas são amplas e tal. E aí, pô, eles olhavam para o nosso movimento e puxa, invejavam de um certo sentido positivo, né? Porque realmente a gente fez uma coisa que também chamava a atenção de outros setores da máquina pública, porque nós éramos considerados funcionários públicos, apesar de sermos seletistas, né, na Caixa, mas a gente conseguiu criar uma coisa que até então não era uma coisa normal no país. Havia sim unicamente aqueles movimentos grevistas fortes do ABC do final dos anos 70 e em seguida uma organização a nível nacional da Caixa. Isso realmente
brilhou os olhinhos aí de muita gente do meio sindical. Tipo, olha, é possível uma categoria se organizar. Claro que tudo isso foi feito internamente pelos próprios funcionários da Caixa, essa tomada de consciência, e a gente enfrentava também essa questão que tu tinhas falado antes, Serginho, acho que a Regina também falou, ela falou ali na questão de não assinar, as pessoas tinham receio de assinar a ficha de sindicalização, Sim. porque tinha ainda aquela cultura da perseguição, da ditadura, de tu ser visto como alguém assim meio fora da casinha ali no teu ambiente de trabalho, tu tá contestando alguma coisa, e tinha essa cultura da relação muito verticalizada de poder. Apesar da gente vir dessa trilha da história, que era uma repressão e tal, a possibilidade de uma abertura que já estava acontecendo, né? Até porque nós estamos com um presidente na Caixa que abriu as comportas, né? Que eu me lembro que dentro do edifício da Caixa, ali no Querência, a gente conseguiu botar faixas chamando para greve, tudo dentro da Caixa. A gente não tinha mais o medo. Mas eu acho que esse sufoco que a gente passou na época da ditadura, e que, se muito embora eu não tenha sofrido diretamente nada do que acontecia, mas o ambiente da escola, esse medo de ser descoberto que estava fazendo alguma coisa, quando a gente sentiu que a gente era capaz, é um espírito de corpo que nos tomou, que a gente era capaz de passar. Eu passei uma madrugada do dia 30 grudando cartaz em poste. Não tinha internet, não tinha celular. Mas era uma coisa tão de dentro assim, que aquilo nos possibilitou, e obviamente que a campanha para ganhar a eleição, que também foi batalhada e foi sofrida, então tudo aquilo parece que desabou ali. Ali foi o momento que a gente encontrou, e a greve foi uma coisa que veio muito de dentro, foi uma união. A gente tinha união, assim, ó, do norte a sul, de leste a oeste, e com todas as categorias hierárquicas da Caixa, né? Que também era um assombro, né? Tu vê o gerente geral fechada, a Caixa fechada, e ele na rua. Tem um negócio pitoresco que, só para lembrar, porque eu estava com isso na cabeça, eu esqueci de falar antes. Tu lembra que tu falou do diretor de pessoal da Caixa, que é um cara baixinho assim, que ele veio foi ali no edifício Querência, no auditório, e ele fez na sala de treinamento, na unidade de treinamento da Caixa, né? Mas ele disse uma frase assim, ele foi lá e disse o seguinte: porque esse movimento dos auxiliares de escritório, porque essas reivindicações, isso não é bem assim, porque não se pode alterar o perfil da pirâmide funcional da Caixa. Ele disse isso. E eu estava lá na plateia, né? Anotei. Aí peguei o meu irmão, que é funcionário da Caixa também, aposentado, Roberto, fazia arquitetura, fui lá na casa dele, tinha uma mesa de arquitetura assim. Roberto, é o seguinte, porque eu fui a Brasília depois e requisitei o número de funcionários por referência, né? Por graduação, assim. Tu ia fazer a pirâmide. E aí eu vamos construir a pirâmide, né? E aí ele pegou e sentou, nós passamos uma noite lá, fazendo a tal da pirâmide. Ele pegou e fez aquele material de arquitetura, pegou e fez a pirâmide, assim. E a pirâmide era um troço assim, conforme o concurso, né? Tinha uns platôs, assim, era um troço completamente disforme. E lá na base os outros escritórios, assim, então não tinha qualquer forma que tu quisesse, menos pirâmide. Aí eu peguei aquilo ali e publiquei, fiz uma matéria, e nós publicamos no João de Barro. E aí coloquei um concurso do nome da pirâmide da Caixa Federal, conforme o diretor lá, a gente escolheu Álvaro Barcelos. Você me lembra que ele era um baixinho, assim, invocadinho. Mais popular. Aí ele... E aí publicamos aquilo, e aquilo estava dentro ainda do movimento, né? Nós estávamos muito enfronhados naquele movimento de dinamizar as pautas, né? E aquilo chegou no Brasil, assim, foi outra coisa que eu me lembro muito do dia da greve é de que quando a gente saiu em passeata pela Rua da Praia, um bom percurso, pela Rua Uruguai, por aqui, as pessoas jogavam papel picado, que lindo, nos cumprimentando. Então,
já tinha até uma aceitação da comunidade, né? Porque nos estávamos cumprimentando por aquilo. Sim. Tal era o ineditismo de uma Caixa Econômica ter não sei quantos quarteirões de gente pela rua, né? Em passeata, Nossa. com cartazes, com faixas, e a gente com aquele grito de guerra, né? Chamando as pessoas para vir para a luta. E a população, E a gente dizia, como é? De camarote não, a luta é aqui no chão. Nossa, é demais. Eu acho que isso que tu Hoje trouxe também, Regina, é bem importante, porque daí vai para essa questão hoje, né? Porque quando a gente fala em contexto, a gente fala justamente naquele momento em que tinha uma disposição, né, do povo, das pessoas e, claro, do pessoal da Caixa para buscar essas conquistas a partir aí de um momento que estava fervilhando, né? Estava fervilhando essa vontade de participação, de poder, né, de ter essa possibilidade. E hoje, quando a gente traz aí para as nossas lutas, e aí fechando esses 40 anos hoje daquele momento histórico, eu acho que é importante, e aí eu vou pedir também que cada um de vocês faça um pouco, né, para a gente poder fechar essa questão do como que hoje, no nosso contexto, a gente tem possibilidades aí, né? Como é que vocês veem um pouco disso? Acho que é importante trazer também para o pessoal que está nos assistindo e que vai acompanhar essas próximas lutas, né? Que desafios a gente tem muitos, mas essas próximas lutas aí, como é que isso pode ajudar que naquele momento e naquele contexto hoje a gente traga e fortaleça, né? Porque a luta é coletiva e a gente sabe que o quanto mais a gente busca aí um objetivo coletivamente, e a PSEF não é por acaso que tem, né, o nosso slogan já há bastante tempo, é construindo o bem comum. É isso, é construindo coletivamente, conjuntamente e pelas melhores causas, né? A gente tem esse sentido, esse espírito aí de sentido mesmo daquilo que a gente faz. O Rogério falou uma coisa muito importante, que enquanto presidente da FENAI eu vivi isso na Comissão de Negociação da Caixa, que foi a organização do nosso movimento, que começou aqui com a organização da luta dos auxiliares de escritórios. Conquistamos a PSEF, conquistamos às 6 horas a sindicalização. Quando nós conquistamos a sindicalização, nós fizemos um movimento fundamental na organização dos trabalhadores, que foi os delegados sindicais, que nós tivemos um movimento de base que foi diferencial em relação a todas as categorias que estavam. Nós tivemos, né, esse movimento de base. Nós mantivemos o CONECEF, mantivemos a estrutura de organização da Caixa Econômica Federal via a eleição do Comando Nacional, a Executiva Nacional dos Empregados, né? E essa movimentação ela foi fundamental para as maiores conquistas que nós conquistamos. A maior foi 6 horas, sindicalização, auxiliar escritório, mas a partir da nossa construção dos da Comissão de Negociação, Comando Nacional da Caixa, nós conquistamos a equiparação com o Banco do Brasil, que o Banco do Brasil nunca conseguiu e nós conseguimos, naquela greve memorável de 1988, né, que ela veio em várias etapas, sendo que a última foi em 1990, quando assumiu o governo Collor, e que nós recebemos a última parcela da equiparação, né? Foi fundamental para a luta da rede. Se não fosse o movimento de 85, essas conquistas de 88, de 90 e talvez de outros lugares, não teria. E foi fundamental para a readmissão, espaço, né? A readmissão dos empregados da Caixa, que foram demitidos em 1990 pelo Lafayette Coutinho, no governo Collor. Por perseguição política. E depois do pessoal de Londrina, que foi demitido. Então, essa organização a nível nacional dos empregados da Caixa, iniciada lá, né, foi fundamental, não só para as conquistas das 6 horas da sindicalização, mas também para essas novas conquistas. E eu vejo assim, dando uma finalização, nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, de novo, né, de enfrentar de uma forma diferente o período da ditadura, porque nós estamos vivendo um momento em que um Congresso Nacional extremamente conservador, para ser condescendente, que é um Congresso extremamente fascista e de extrema direita,
quer aplicar de novo um novo golpe. E aí eu vejo a nível de esquerda, a nível de governo Lula, está faltando uma grande mobilização de massa de apoio ao governo contra essas lutas. Isso é fundamental, que a gente que viveu esse processo, a gente que conseguiu construir as diretas já, foi fruto dessa uma organização. Então eu acho que o tempo, ele vai e volta, né? Nós estamos voltando àquele período lá de antigamente, 40 anos atrás, é onde que se precisa lutar novamente, se organizar o povo para manter as conquistas, manter a democracia no Brasil. É cíclico, perfeito. Obrigada, Serginho. Eu queria só fazer uma menção importante, rápida e importante, assim, tu falaste de demissões do pessoal da Caixa, mas lá no movimento dos auxiliares de escritório, teve um momento em São Paulo que o superintendente, ele demitiu 11 auxiliares de escritório no movimento. E nós fizemos da pauta da readmissão desses 11 um item de pauta que foi colocado e eles foram readmitidos posteriormente, depois da greve. Porque depois da greve aconteceu o seguinte, todo mundo, os delegados, voltaram para os estados, como a Regina colocou, e aí foi nomeado, foi escolhido pelos delegados, antes deles voltarem, eles escolheram 5 representantes dos empregados da Caixa no Brasil. E desses 5, eu e o Sérgio, né, fomos escolhidos para ver o protagonismo e a liderança que o Rio Grande do Sul tinha naquele momento. 5-2. Naquele momento, né? E ficamos nós, mais a Érica e o João Alberto, e teve mais um que eu não me recordo o nome agora, para exatamente tratar das outras questões, porque aí a pauta aumentou também, tinha vários itens, até reajustes e outras coisas lá. E a gente, agora vamos aproveitar e ficamos 6 meses lá, não avançou muito, algumas coisas se conseguiu, como a readmissão dos 11, né? Mas agora já, não sei se tu tinha terminado, mas não sei te interromper, mas colocando assim, eu vejo, eu tenho, minhas filhas são na faixa dos 30 anos hoje, né? Ele me falou que tem 5 netos. Essas novas gerações agora, elas não têm a ideia do poder de uma mobilização por categoria. Eles não têm isso. Talvez seja o grande desafio hoje da tua liderança à frente da ABSERF, né? No sentido de que essa geração que está acostumada a resolver tudo no celular, né? Nas redes sociais, não faz ideia do poder da mobilização, como o Serginho acabou de falar. Sim. Porque, só para ter uma ideia, eu continuo militante até hoje, né? Tanto é que amanhã vai ter lá na Redenção vai ter um encontro, vai ter uma manifestação na Redenção, concentrando muita gente da área jurídica, onde nós estamos justamente exigindo a punição e rejeitando a anistia, né? Que é o projeto que eles estão tentando iniciar lá em Brasília. Então, continuamos com as mobilizações, porque essas mobilizações, elas realmente têm efeitos poderosos junto a setores de poder no Estado brasileiro. E a grande questão é as pessoas acharem que vão fazer esses movimentos de abaixo-assinado, tudo virtual, cada um no seu conforto da sua casa, e achar que isso vai transformar. Não transforma. Acho que a ABSERF tem sim um papel de liderança. Fiquei muito feliz de ter encontrado vocês dois lá naquele encontro dos voluntários da enchente, né, que foi feito na URGS, porque eu vi ali, puxa, a ABSERF seguiu, né, naquela vocação de trabalhar em prol do bem comum, em prol, né, de todos, e não só nos limites da Caixa, né, até para desfazer um pouco essa ideia da entidade associativa ser corporativista, né, ser individualista. Olha, eu só cuido do que é meu, o resto, quer dizer, a Caixa está integrada, os funcionários da Caixa estão integrados na sociedade, todo mundo está integrado com tudo. Eu estava citando há pouco que, em paralelo a esse movimento da Caixa, existiam os outros movimentos em andamento. O movimento estudantil estava funcionando, o movimento das diretas já, o movimento, né, toda aquela situação que aconteceu com o Brasil lá, com o Tancredo Neves, naquela época, e em paralelo a isso estava acontecendo essa greve, esse movimento da Caixa, né? Então é muito importante que os atuais empregados saibam que cada direito que eles têm, que eles exercem, foi produto de uma luta, foi produto de esforço, de dedicação, de muita mobilização, né? E
isso não vem de graça, porque aquela reforma que foi feita na CLT em 2017, se não me engano, no governo Temer, desfez direitos, afastou direitos que tinham sido... Pessoas morreram por aqueles direitos, né? Para que todos os empregados tivessem esses direitos. Então, assim, nada vem de graça. O que as pessoas usufruem hoje é fruto de lutas no passado, né? E cabe às novas gerações entrarem e darem prosseguimento a essas lutas. Por quê? Porque depois vão vir os filhos deles, os netos deles, né? Talvez algum aí dos teus Uma das coisas que eu fico mais, assim, não diria indignada, mas até triste, é quando eu vejo um trabalhador dizer essa contribuição do sindicato, ou uma ojeriza assim, ao sindicato, né? Uma coisa que a gente batalhou para ter e que graças ao sindicato e essa organização é que chegamos até aqui com algumas vitórias, né? E que imagina nós fora da categoria bancária, passando por os governos e por tudo que se tem, com uma caixa pública. Acho que não existiríamos mais, né? Sim. E com certeza eu acho que cada um de nós e dos empregados da Caixa, que ainda tem que defendê-la como pública, porque o olho em cima da Caixa nunca se fecha muito, né? Eles têm essa obrigação de levar adiante a luta da Caixa pública e estar sempre ligado coletivamente para defender os seus direitos, sabendo que o que eles têm hoje não foi fruto de um acaso, né? Nós passamos, assim como nós também, viemos de uma época em que as coisas foram conseguidas de alguma maneira, com algum esforço de alguém. E cada vez mais a organização é o mote, é a pedra fundamental para se conseguir se manter. Hoje em dia nós estamos vendo aí um Congresso completamente alheio às prerrogativas de um governo popular e de esquerda, e que a gente exige de um presidente o que impossibilitado de fazer, e eu acho que ele faz muito, com aquela composição que temos lá. Então, próxima eleição não é votar no Lula ou na esquerda que houver e que seja ele, mas que nós tenhamos que pensar também nessa organização para chegar nos nossos representantes legislativos. Senão não adianta querer milagre, né? Até porque democracia e conquista não tem que ser mantida, né? Tem que ser mantida. E o que está aí nós não podemos abrir. É cada vez mais difícil, né? E para manter é uma luta permanente, a luta é permanente. É uma porque a luta de classe no Brasil, ela é permanente. Ela nunca vai terminar. Inclusive no João de Barro, né, a finalização é no momento que teve aquela conquista grande ali do dia 30, a notícia seguinte fala justamente sobre isso que a Regina trouxe, que é a questão de manter a Caixa pública. E aí se fala, né, dessa questão da mobilização permanente, aí a mobilização, como o Rogério falou, o corpo a corpo, né, não é simplesmente a rede, ela ajuda muito, ela amplia os temas e amplia os debates, mas aí tem que ver dentro dos temas aquilo que realmente é prioritário, e é trazer para as lutas coletivas e, claro, da categoria, mas para ampliar para as lutas que são sociais. Não é por acaso que a Caixa é um banco 100% público e social e tem essa função social tão importante, né? Então, eu quero assim, agradecer muito a participação de vocês, porque vocês são, para nós, aí, grandes referências dessa luta que segue, que a gente quer seguir. E aí, eu agora, em especial, né, à frente da PSEF, a gente busca mobilizar para que as pessoas se inspirem, né? Eu acho que muito do que a gente está falando aqui é inspiração, de lutas que valham a pena e que realmente nos dão sentido à vida, né? Então, uma gratidão assim imensa por vocês estarem participando conosco desse momento tão especial. Sempre bom relembrar, né? História não falta, né?